Recebemos ao vivo nos estúdios da Rádio Hits Prime FM a secretária de Educação de Sinop, Sandra Donato. A secretária, na oportunidade, falou das férias escolares e também de outros assuntos relacionados à pasta. Você acompanha agora a entrevista completa no Jornal Integração. Nós vamos falar com a secretária de Educação. O nosso bate-papo era para ter sido ontem, mas a secretária teve compromisso ontem e a gente conseguiu trazer para hoje. Por quê? Porque vai começar as férias da criançada do mês de julho. Primeiro pegar o bom dia da secretária. Secretária, bom dia, um prazer recebê-la. Secretária Sandra, um prazer recebê-la aqui no nosso jornal. Bom dia, Kiko. Bom dia, Rafa. O prazer é todo meu. Eu que quero agradecer aqui o convite e dizer que a Secretaria de Educação sempre vai estar de portas abertas e à disposição para tirar qualquer dúvida. Secretária, começa as férias oficiais nessa sexta-feira. Nesta não. Vai começar a partir do dia 18, né? Nós temos aula até o dia 15. Você tem aula até o dia 15? Isso. Mas a rede estadual começa agora, né? Exato. Nosso calendário este ano, ele não ficou um calendário único. Até porque, explicando para os ouvintes, devido à troca, né? Então, assim, para quem não sabe, o Estado ele fez uma nova reorganização esta institucional, né? Houve toda uma troca, destituiu, antigamente se tinha ali, agora tem a DRE e antes não era DRE, era assessoria pedagógica. Então, o Estado ele está fazendo toda uma reorganização. Mas e aí, dentro desta reorganização, faltou ali, de repente, um diálogo, né? Porque a gente tem que unificar os calendários, certo? E aí nós tivemos reunião, né, com a DRE, e devido ao calendário ter sido aprovado, você sabe, né, que tem toda uma aprovação. Não deu este ano para a gente unificar devido a esse enquadramento, mas no próximo ano as duas redes elas trabalham juntas. Não fica ruim assim, secretária? Com certeza. Porque vocês trabalham meio que unificado na questão de transporte escolar, essa coisa toda. Exato. Aí a rede estadual entra agora sexta-feira. Muitas escolas, os alunos já não estão mais nem indo, Exato. na realidade. Aí vocês passam mais uma semana para entrar, e depois o Estado volta uma semana antes, vocês uma semana depois. Exatamente. Ficou horrível, vamos usar esse termo, né? Não fica legal. Nem para nós e nem para as famílias, até porque tem várias famílias que têm filho na rede estadual e filhos na rede municipal. Mas esse ano, infelizmente, ficou assim e esperamos que agora, para o próximo ano, a discussão do calendário ela comece em outubro, né? E aí a gente já define esse calendário, então os pais, as famílias já vão ter ciência já no final do ano, no início do ano, como que ficou o calendário. E aí, para o próximo ano, os calendários serão unificados como sempre foi. Gente, então vamos colocar na agenda, porque, sério, também me pegou no contrapé. Eu juro que eu achei que todo mundo entraria de férias agora na sexta-feira, então não é. Não. Vai entrar nessa sexta-feira agora. Sexta-feira vai ser que dia, gente? Dia 8, né? Isso, dia 8. Nessa sexta-feira, dia 8, entra de férias a rede estadual. Isso. A rede municipal vai ter mais uma semana de aula ainda. Isso. O município, ele entra de férias a partir do dia 18, né? E ele retorna daí no início do mês, a partir do dia 1º de agosto. 15 dias. E a rede municipal, a rede estadual retorna antes. Isso, uma semana antes. Uma semana antes dessa data, a rede estadual volta, no caso, no dia 25 Exato. do mês de julho. Exato. Ficou bem estranho, ficou esquisito, né? E no estado inteiro, não é só Sinop, acho que é no estado inteiro que isso aconteceu, ficou esquisito. Ô, secretária, e a questão das creches? Geralmente as mães perguntam, as creches também entrarão de férias? Também, Kiko, algo bem importante da gente esclarecer é que, assim, creche, ela é uma modalidade, né? E nós temos por hábito, né, e é uma cultura nossa, falar que essa modalidade do 0 a 3 é creche, mas nós não temos mais creche, né? Creche era quando era da assistência social. Hoje nós temos escolas de educação infantil, tá? Então, assim, desde que veio as creches que saíram da assistência social e veio para a educação, nós temos uma lei que nos ampara e elas funcionam igual escola, né? Então, elas têm o direito a férias, que são os 15 dias, né? Então, elas têm direito a esse recesso 15 dias de julho e 30 dias de férias no final do ano, tá? Então, só esclarecendo, então, as unidades de educação infantil, todas, já há um bom tempo, já tem em Sinop há mais de 10 anos, entram em recesso no período de julho, que é de férias.
Rafa. Secretária, bom dia. Bom dia. Devido a essa alteração do calendário, a gente sabe que o transporte das crianças, ele é uma parceria entre município e estado. Com essa alteração de calendário, essas crianças que são atendidas pelo municipal, elas vão sofrer alguma coisa na questão do transporte ou ele vai continuar levando essas crianças nessa última semana de férias e posteriormente vai voltar tudo ao normal depois do retorno das férias? Olha, nós tivemos uma reunião no qual foi solicitado, né, para o setor de transporte fazer um levantamento para a gente ver realmente quais são as linhas que vai ser prejudicadas e quais não vão ser. Porque, assim, não são todas as linhas. A gente tem algumas linhas que são compartilhadas com o Estado, outras são únicas do Estado e outras só são do município, né? Então, diante desse levantamento é que nós vamos saber realmente, assim, se realmente vai ter crianças que vai sair no prejuízo, quem são essas crianças e quem não vai, tá? Mas, assim, de antemão, a gente está tentando fazer um planejamento de forma que o mínimo possível de crianças saia no prejuízo diante dessa situação. E isso está acontecendo, gente, por uma falta de diálogo para fazer unificação, né? Que sempre se fala. Sabe, são aquelas coisas que a gente fala, faz sem conversa, sabe? Faz dentro do escritório com ar-condicionado e não vê a realidade que a coisa está acontecendo. E aí acontece isso. Por quê? Porque será que o secretário não sabia que o transporte escolar é uma parceria entre Prefeitura e Governo do Estado do Mato Grosso e que crianças que estudam, às vezes, da mesma família, uma criança tem 7, outra criança tem 15, por exemplo, ou uma está na rede estadual, uma está na rede municipal, mas eles vêm na mesma linha, aí uma não vai vir, a outra... Sabe, são coisas que... Falta do quê? Diálogo, cara. É importante ressaltar, Kiko, que já, assim, para nossa surpresa, foi uma surpresa muito grande mesmo, porque o Governo do Estado... Já há mais de 10 anos, o calendário ele sendo unificado sempre ficou nas 2 últimas semanas de julho. Então, isso já era de praxe, né? E aí, agora, a gente se deparou com essa surpresa. Inclusive nós aqui, porque eu tô crente que tá todo mundo entrando de férias na sexta-feira. Fala, atenção, senhores pais, sexta-feira, faz hora que eu tô falando isso aqui. Né? E agora, para minha surpresa também, eu tô vendo que o calendário não tá unificado, tá separado. Mas, secretária, então, vamos lá. Rede estadual entra de férias agora nessa sexta-feira, último dia de aula, aí retorna no dia 25. A rede municipal tem mais uma semana de aula ainda e aí retorna no dia 1º do mês de agosto. Exatamente. Eu queria fazer um balanço desses primeiros 6 meses, desse novo recomeço. Foi muito complicado retornar às aulas, a gente sabe que muita coisa mudou, né? E muita coisa ainda está mudando, está se alterando. Qual o balanço que a Secretaria de Educação fez desses primeiros 6 meses, desse retorno para valer mesmo às aulas em Sinop? Olha, o balanço que nós fazemos foi extremamente positivo, não podemos deixar aí de ressaltar o esforço, a unificação de toda uma rede, né? Então, para nós, enquanto rede municipal, o retorno do 100%, ele foi até tranquilo. Agora, algo que nos chamou a atenção e muito, Kiko, é que durante a pandemia nós fomos muito cobrados pelas famílias ao retorno às aulas, né? E aí nos chamou a atenção da falta das crianças. Então, muitos alunos faltosos na escola. Então, isso chamou muito a nossa atenção e nós estamos em busca desses alunos, né? Inclusive, porque ele não participando, ele não indo à aula, para nós, quando tem a prova do IDEB, é prejudicial. Porque na avaliação, ele não vai bem, né? E aí, nesse sentido, eu gostaria aqui de ressaltar e fazer um apelo, né? Para as famílias, né? Principalmente do ensino fundamental. Porque a gente não tem esse mesmo número de faltas na educação infantil. Tem um motivo para isso? Oi? Tem um motivo para isso? Olha, a gente se depara, muitas vezes assim, quando você entra em contato com a família, você se depara com aquela família assim, ele ficou dormindo, ou, não deu certo, não bateu o horário, entendeu? Então, assim, a gente tem várias situações, então é cada caso. Mas algo que a gente não pode deixar de ressaltar é a importância desta criança na escola nesse momento, uma vez que ele ficou 2 anos de forma online, não teve um acompanhamento direto. E aí o município, ele estabeleceu também o reforço escolar, né? Esse reforço já para auxiliar essas crianças. E também nós se deparamos com um número de crianças que não estão indo no reforço. Por quê? O reforço é no contraturno e as famílias têm que levar no reforço. Então, eu acredito que esse exercício, né, da família se organizar novamente para estar levando o seu filho
tanto no horário de aula e no contraturno, de repente isso ainda não caiu a ficha, né? Até porque nós estamos proporcionando isso para aquela criança que realmente necessita, nesse momento, de um acompanhamento mais de perto. E aí nós ficamos assim, se deparamos com essa situação da não participação. Então eu deixo aqui um apelo, né, realmente para essas famílias que levem os seus filhos no contraturno, que levem os seus filhos para a aula, né? Então, isso é algo que eu gostaria muito aqui de ressaltar. Enquanto ao município, o nosso balanço ele é extremamente bem positivo. Nós temos investido e muito na educação, investimos em material didático, nós investimos na lousa digital, que foi algo assim que deu um boom para nós, assim, do encantamento, tanto dos alunos quanto dos professores, né? O quanto eles ficaram maravilhados com essa tecnologia dentro de sala de aula. Não sei se você teve a oportunidade de ver. Não fui lá ainda. Eu preciso dar uma Mas fica olhada. o convite. Ficou lindo, lindo. E assim, além dessa beleza estética, é algo que auxilia diretamente dentro do espaço de sala de aula, até porque você envolve esse aluno na aula, né? Não fica mais aquela aula tão tradicional igual era anteriormente. Eu vou reforçar o que a secretária falou. A minha filha estuda na rede municipal. Meus filhos estudam na rede pública, com muito orgulho. E eu sempre falo isso. Eu tenho um orgulho muito grande da rede. Eu tenho um orgulho muito grande da Escola Nilza de Oliveira Pepino, que me formou. Sou apaixonado pela Escola Nilza. Por isso que eu sempre falo que a Escola Nilza precisa de respeito, precisa de uma reforma, precisa fazer uma escola nova, precisa fazer uma Escola Nilza de Oliveira Pepino referência para o Brasil, com piscina olímpica, com quadra poliesportiva, com salas de aula climatizada, com tecnologia, com laboratório. A Escola Nilza de Oliveira Pepino, que é referência, não precisa ser respeitada e reconstruída e ser guardada a história daquela escola. Eu tenho muito orgulho de ter me formado na Escola Nilza de Oliveira Pepino, muito orgulho dos meus filhos na rede municipal, na rede pública. E nos grupos, os professores estão insistentemente mandando o que a secretária falou, da questão dos alunos estarem faltando nas escolas. E a mensagem é a seguinte: senhores pais, solicitamos que fiquem atentos com relação às faltas dos seus filhos, tanto no reforço quanto nas aulas, pois as crianças podem ter apenas 25% de falta. Caso exceda, poderá reprovar. Todavia, as crianças que estiverem doentes deverá trazer atestado para justificar as faltas. Não deixem seus filhos faltarem, pois a chamada estão... Aí segue toda aquela situação e eles estão insistentemente mandando isso nos grupos escolares. Importante ressaltar, Kiko, porque os pais vêm, né, de 2 anos aí de pandemia, onde as crianças não reprovaram, certo? Até porque o aluno não pode sair prejudicado diante de uma situação que não foi ele que causou, né? E agora, este ano, as crianças reprovam. Então, é importante nós ressaltarmos isso às famílias, né? E fazer esse trabalho com as famílias, porque diante do número de falta acima de 25%, nós estamos bastante preocupados porque pode ter um índice muito grande de reprova pela não atenção dos pais, né? Então, assim, o menino acordou de manhã, tô com preguiça, então fica dormindo, ou não, fica aí. Então, assim, valorizar esse momento, faltar somente quando há necessidade, né? Quando há necessidade, porque quando realmente o seu filho não está bem de saúde, tem um atestado médico, ele tem um respaldo. Agora, ficar em casa por ficar, isso daí vai ser prejudicial. E é prejudicial tanto para o aluno quanto para toda a rede municipal. Nós já estamos estourado o tempo, pois eu preciso fazer 2 perguntas para a secretária antes de fechar. Primeiro dizer, Suzy, a secretária Sandra, ela responde por Sinop, ela não responde pelo Estado. A rede estadual quem responde é o secretário de Educação ou a antiga assessoria pedagógica, agora que é a diretoria, né? Isso. Diretoria responde essa questão de uniforme do Estado, essa coisa toda é na diretoria pedagógica. A secretária responde pela rede municipal, que há uma separação bem distinta nessa situação, né? E essa questão da estadual, quem responde é a diretoria, que não é ligada à prefeitura. Mas, secretária, para a gente fechar, preciso fazer 2 perguntas e não tem como. Primeiro, como vocês avaliam essa questão da Covid nas escolas? Está dentro de um controle? Profissionais estão contraindo Covid? Crianças? Como que vocês estão vendo essa situação? Porque a gente tem que conviver com isso agora. Não adianta achar que não vai conviver com isso, que a gente tem que conviver diariamente com essa situação. Como que está essa situação dentro da rede municipal? Vocês consideram controlada? Olha, nós percebemos, Kiko, de umas 3 semanas para cá que houve um aumento, né? Um aumento desse estágio gripal. Isso daí a gente não pode negar. Entramos em contato com a Secretaria de Saúde, no qual a Daniela, enquanto secretária, nos informou que no município não tem nenhum caso grave, que esse índice gripal, ele tem constantemente, né, e tem tido esse atendimento,
mas que está sob controle no município, né? Agora, algo nessa última semana que nos chamou a atenção é o alto número de funcionários com atestado médico de 7 dias desse estágio gripal. Aumentando esse número, nós não temos pessoas suficientes para fazer a substituição. Isso é algo que nós temos que deixar claro, porque é muita gente ao mesmo tempo de atestado, né? Então, assim, estamos entrando agora nesse período de recesso. Esperamos que ao retornar isso daí já tenha minimizado, né? Acreditamos. Caso isso não ocorra, nós temos que estabelecer aí um diálogo com a saúde para ver qual será, então, qual será o próximo passo, né? Qual será o próximo encaminhamento diante da situação que é no município todo, né? E qual o conselho para os pais, por exemplo, que o filho ou a filha amanheceu com aquele estado gripal, o narizinho correndo, está com gripe, encaminha para a escola, não encaminha para a escola, comunica a direção, qual é o procedimento, até porque a gente sabe que criança é criança, né? Então não adianta. Qual é o conselho para os pais? A orientação, eu acredito que segue e continua a mesma, né? O seu filho amanheceu, ele está com estágio gripal, mantenha ele em casa, né? Mas tem que entrar em contato entrar em contato com a escola, né? Avisar a escola, avisar a professora e, de preferência, se o pai conseguir, leva ele até o posto de saúde, pega o atestado, que é o atestado que vai dar o respaldo. O que nós verificamos é que, na grande maioria das vezes, o pai ele não pega esse atestado, né? Então, aí a criança ela acaba ficando com essa falta. Secretária, para fechar a última pergunta, eu vi essa matéria essa semana e acompanhei com muita atenção e muita preocupação. Atenção, senhores pais, isso é muito sério. A matéria, que foi uma pesquisa, inclusive, feita com jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que inclusive engloba na nossa rede municipal, que vai até o sexto, se não me engano, aqui hoje nós atendemos somente até o quinto. Até o quinto, não mas antes tinha até o sexto. Já tinha até o sexto. Até o quinto ano, mas já está no início da pré-adolescência, que a saúde mental dos nossos pré-adolescentes e crianças, depois dessa pandemia, na volta às aulas, ela veio meio complicada. Vocês sentiram diferença nisso? Vocês estão acompanhando? Vocês têm algum trabalho de psicopedagogos fazendo esse acompanhamento nas escolas? A gente sabe que isso é uma coisa bem técnica e muito complicada de ser feito. E se vocês constataram alguma situação em Sinop? Na verdade, Kiko, nós observamos de uma forma geral, tá? Aí eu não vou falar só das crianças e nem só dos adolescentes, mas nós percebemos também com os adultos. Nós percebemos que as crianças elas voltaram muito mais ansiosas, tá? Muito mais. E os adultos também, ansiosos, sem paciência, tá? Então, essa falta de paciência é algo que nos chamou muita atenção. E aí ela vem acompanhada, tanto nas crianças quanto nos adultos, de uma certa agressividade. Isso é preocupante, né? Muito preocupante. E nós temos hoje um grupo pequeno que faz esse tipo de trabalho na rede municipal e que nós devemos estender agora para o próximo ano, que nós vamos ter um seletivo aí também para psicólogos, né? Então, a gente tem feito um trabalho de atendimento tanto dos nossos profissionais da rede, quanto para as famílias, né? E quanto para as instituições. Só que ele é de uma forma mais global, porque eu não tenho pessoas o suficiente para fazer um atendimento bem específico. Mas, dentro da medida, aquelas pessoas que têm nos procurado e aqueles casos mais graves, a gente tem atendido em particular. Isso é um assunto que a gente deveria conversar depois com mais tempo. Vamos conversar com mais tempo, porque é uma coisa preocupante e pesquisas estão mostrando que a situação é muito preocupante. Secretário, primeiro, parabéns por essa volta. Eu sempre falo o seguinte, quando a gente faz algumas críticas, às vezes construtivas, e as coisas se resolvem, a gente fica feliz. E quando o secretário ou a secretaria não é falado 24 horas por dia, porque as coisas estão andando bem. Muito obrigada. Coisas, as coisas estão andando bem, a gente não precisa ficar falando toda hora se está indo bem. E parabéns pelo retorno. E vamos aguardar agora esse segundo semestre, talvez essa parada seja providencial nesse momento, né, para as crianças ficarem esses 15 dias em casa, os profissionais também darem aquela respirada, porque a gente sabe que tem locais que tem 10 pessoas positivadas, 3 com suspeito, ou 3 positivados, 10 com suspeito, a pessoa não vai e acaba que fica muito prejudicial para o ensino de modo geral. Mas parabéns pelo retorno às aulas, por esses primeiros 6 meses aí, que a gente viu que não teve, como não tem que ficar falando muito, que a coisa rodou bem, né? Então parabéns à secretaria. Nós que agradecemos, Kiko, e dizer novamente, né, que a secretaria, em nome do nosso prefeito, do seu Roberto, a gente sempre vai estar de portas abertas, à disposição, e agradecer. E eu quero aqui parabenizar também todos os nossos funcionários, toda a nossa equipe que está lá na ponta, né, que estão dentro das escolas, porque
Sem o apoio deles, sem a força de vontade e sem dar essas mãos, nada disso seria possível. Então, hoje, se a Secretaria de Educação ela recebe elogios, esses elogios é para quem realmente faz a diferença, que são os nossos professores que estão lá, né? A gente usa até o termo segurando no chifre do boi. Então, é os professores, é a zeladora, é a merendeira, são os auxiliares de sala, o diretor, o coordenador, são eles que fazem a diferença. Então, essa diferença, hoje, se a gente tem uma conquista, é porque realmente quem está lá está fazendo o que é seu, o que tem que ser feito da melhor maneira possível.